farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira, bem-vindo à 72ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é Religiões de Substituição. Peço-te encarecidamente que tenhas a paciência de escutar tudo muito bem até ao fim no teu melhor interesse. Durante os últimos 200 ou 300 anos, as religiões do Ocidente caíram manifestamente. Tem havido muitos altos e baixos, mas o movimento descendente tem predominado, com o resultado de estarmos a viver hoje naquilo que é provavelmente a época mais irreligiosa de toda a história. Mas o facto das religiões terem decaído durante as últimas gerações não significa que estejam definitivamente mortas e que não tenham surgido religiões de substituição alternativas. O facto de que muitas pessoas estarem agora sem religião não significa que não tenham algum substituto para a religião. Os seus sentimentos religiosos têm encontrado vazão em formas que não são imediatamente reconhecidas como religiosas, mas são-no de facto, como já veremos. Um dos substitutos mais visíveis para a religião talvez seja a política, com as suas várias ideologias. Alguns têm a pátria como Deus, outros a causa comunista e outros outras causas. Um comunista disse: a causa comunista é a minha vida, o meu negócio, a minha religião. Nota bem, o meu alimento. Trabalho nela durante o dia, sonho com ela à noite. O seu controle sobre mim cresce, em vez de diminuir com o passar do tempo. Já estive na prisão por causa das minhas ideias e, se necessário for, estou pronto a colocar-me diante de um pelotão de fuzilamento. Sim, o comunismo é um substituto de religião. O sexo também se tornou substituto de religião. Não nos esqueçamos das míticas deusas do sexo, Afrodite e Vênus, e dos míticos deuses do sexo, Herotes e Emeros. Para alguns, sexo é autêntica religião. E não é por acaso que estas figuras míticas existem. O trabalho tem-se constituído noutro substituto da religião para muitos, despontando aqui o deus Mamon, o deus do dinheiro de que a Bíblia fala. E quanto às superstições? Inúmeras superstições constituem outra religião de substituição, como são, exemplo, os tarôs, os trevos da sorte, as ferraduras nas portas das casas ou nos automóveis, o lançamento de arroz nos casamentos, o cruzar de facas nas refeições, o lançar dinheiro à água de costas, formulando um desejo, etc, etc, etc. Superstição vem de uma palavra grega que quer dizer reverenciar deuses. Está tudo dito. O desporto é uma outra forma de religião de substituição que flui igualmente do mesmo impulso natural profundo que é radicalmente religioso e inato no ser humano. A celebração desportiva é uma prática que ajuda a preencher o vazio espiritual cada vez mais acentuado na cultura ocidental, um vazio que o atleta ídolo passou a ocupar. E todos sabemos bem como falar de ídolos é usar linguagem religiosa. Os instintos religiosos daqueles que não têm uma religião confessa encontram expressão numa variedade surpreendente de formas religiosas de substituição. Na falta de haver para eles uma religião em que se revejam, procuram substitutos, mesmo que inconscientemente. O homem é um ser eminentemente religioso e, por muito que ele não queira, acaba sempre por ter a sua experiência religiosa, mesmo que não tenha disso consciência. Das muitas religiões de substituição, das quais citei, algumas como mero exemplo, sem desenvolver por falta de espaço no tempo, darei aqui destaque à religião de substituição que dá pelo nome de futebol. O futebol é provavelmente o fenómeno de religião de substituição maior da experiência religiosa. Nota como o futebol tem características de religiosidade para os adeptos da modalidade. Milhares de adeptos são arrastados pela sua equipa para todo o lado, enquanto milhões assistem a jogos ao vivo na televisão e cada vez mais na internet. Percebemos, portanto, que o futebol é importantíssimo para os seus seguidores, tornando-se evidente que há mais por detrás de um jogo de futebol do que uma mera competição desportiva. O futebol traz consigo, de uma forma subtil e às vezes disfarçada, paralelos com os mais variados temas da religião, como hinos, liturgia e devoção. O futebol é um sério concorrente da religião, sendo realmente, de facto, uma religião de substituição. Há mesmo quem fale do Deus futebol. O ritual do estádio, o templo do futebol, é que muitos chamam de catedral, não por acaso. Apresenta claros paralelos com uma liturgia religiosa. O futebol é mesmo uma nova religião, uma religião de substituição.
À semelhança de uma assembleia religiosa, um desafio de futebol não só junta uma vasta multidão, como também a associa a uma crença comum, a crença desmedida na sua equipa, uma crença que une milhões de seres humanos aparentemente inteligentes a assistirem a um jogo de futebol e a sentirem que os esforços atléticos de estranhos são de alguma forma consequentes para si próprios. Nota como também é um rito dominical, como aos cultos religiosos ao domingo, para milhares de pessoas. O futebol assume características próprias de religião, nomeadamente a taça, que funciona como um verdadeiro cálice sagrado, um santo graal buscado por todos, e a bola funciona como uma espécie de hóstia que é comungada por todos. No futebol, como na religião, há os 11 apóstolos. Judas não conta, que são os 11 jogadores. Existe um Papa, o presidente da FIFA, dotado de poderes quase infalíveis. Está cercado de cardeais que constituem a comissão técnica responsável pelo evento máximo, a Copa do Mundo, ou o Campeonato do Mundo. Seguem os arcebispos e bispos, que são os coordenadores nacionais do campeonato. Os sacerdotes são os treinadores, esses portadores de especial poder sacramental de colocar, confirmar e tirar jogadores de campo. E assim como nas religiões e igrejas existem ordens e congregações religiosas, assim há as claques organizadas. Elas têm os seus ritos, os seus cânticos, como bem sabemos, e a sua ética. Os cânticos expressam imagens carregadas de simbolismo e familiarizadas com o sentimento indescritível de ser parte de um coletivo, como acontece numa religião convencional. Uma partida à maneira de um rito é celebrada num espaço colocado no centro da cena por 23 oficiantes e alguns secundários diante de uma multidão de fiéis de importância variável que pode alcançar os 50 a 200 mil indivíduos. Mas não só. Como um culto transmitido em direto pela televisão, o jogo é seguido com a mesma fé por milhões de praticantes em casa, de tal modo conhecedores dos detalhes da liturgia que aparentemente, sem dizer uma palavra, se levantam, gritam ou voltam a sentar-se espontaneamente ao mesmo ritmo da multidão reunida em torno do estádio. O estádio, como já referi antes, é como uma catedral, um santuário. É um local sagrado, interdito a todos os que não são os indispensáveis oficiantes. E assim como os sacerdotes não celebram as suas missas sem os adequados paramentos, também os jogadores competem devidamente paramentados com as cores dos seus clubes. À semelhança de uma assembleia religiosa, um jogo de futebol associa os fãs devotos na crença comum e no compromisso com a equipa, através de celebração, adoração e idolatria. A devoção dos adeptos é um fenómeno religioso assente num corpo de crenças formalmente aceites. Entre tribunas e bancadas cumprem-se grandes rituais com gestos repetitivos, como nas religiões. Que o futebol é uma liturgia laica mostram também os cânticos que se ouvem nos estádios. No fundamento da sua natureza religiosa, vê-se também haver proselitismo no querer conquistar todos como adeptos da mesma equipa. A tentativa incansável de convencer o próximo de que a sua equipa é a melhor. Quando atingem o seu objetivo, é uma verdadeira festa. Mas, por outro lado, o torcedor que vira a casaca é considerado um traidor, um Judas, um vira-casacas, que não é digno de confiança. A camisola da equipa é o que os adeptos chamam de manto sagrado, uma coisa intocável. E o que é que faz um jogador quando é convocado a fazer parte de uma equipa? Tem que treinar-se, e muito, como se espera num discípulo religioso. Num desafio de futebol fazem-se orações, rezas de mãos dadas, o sinal da cruz, que retrata o mais profundo sentimento de dependência do sagrado. O povo chora, grita, explode de emoção, briga e até mesmo mata quando o que está em jogo é a sua devoção pela sua equipa do coração. A vitória da equipa ou a conquista de um campeonato é uma espécie de injeção de adrenalina para toda a semana. Logo após o jogo, o torcedor tem diante de si a certeza de que os seus dias seguintes serão de paz e sossego. Uma sensação de estar livre de qualquer ameaça, até à jornada seguinte, ou o próximo campeonato, que pode ser completamente o oposto, com intranquilidade, sensação de perda, desespero, porém um sentimento de que jamais será um apóstata, na alegria ou na tristeza. Uma vez benfiquista, palmeirista, sportinguista, flamenguista ou portista, benfiquista, palmeirista, sportinguista, flamenguista ou portista para sempre. O jornal A Bola chegou a dizer que o futebol foi a religião do século XX e é a religião do século XXI. Referências a capacidades sobrenaturais dos jogadores, por parte das crónicas desportivas ou dos adeptos, são uma constante. Ronaldo e Messi foram chamados de seres extraterrestres, ou seja, semideuses.
Alguns falam em culto vibrante e radiante que os adeptos do futebol prestam a Ronaldo e a Messi. Pelé era chamado o Deus Pelé, como nós sabemos. Pelé chegou até a afirmar que era mais conhecido do que Jesus Cristo. Ricardo Zamora, guarda-redes espanhol dos anos 20 e 30, foi chamado o Divino. Garrincha era o anjo de pernas tortas. Zidane, o mago do futebol. Maradona tem sido chamado de Deus. Todos se lembrarão do golo que ele marcou à Inglaterra com a mão, chamada a mão de Deus, do seu número 10, que se soletra 10 em espanhol. Escreveram D10Z, que se lê, em vez de 10, Dios, ou seja, Deus. Até formaram uma igreja chamada Maradoniana, que até tem 10 mandamentos e fazem-se orações a Maradona. Os adeptos do Liverpool acolhem a sua equipa desde a década de 60 com o cântico Quando os Santos Entram. Está tudo dito. A claque do Tottenham Hotspur, por sua vez, canta Glória, Glória, Aleluia, eis que vem os Spurs. E não temos visto muitos beijarem as botas dos seus ídolos? Sim, o futebol está cheio de ídolos. Os hinos dos clubes também denotam paralelos com a religião. As suas letras mais parecem hinos de louvor e de fidelidade a Deus dos mais diversos hinos. E dos mais diversos hinos selecionei o do Flamengo por ser também a equipa mais popular e de maior torcida no Brasil. Segundo li, a sua letra parece mesmo uma doxologia religiosa presente em círculos religiosos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Vemos aqui a rendição. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Vemos aqui veneração. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Vemos aqui voto, consagração. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, o mais cotado. Nos Fla-Flus é o ai Jesus. Vemos aqui reverência. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Vemos aqui dependência. Ele vibra, ele é fibra, muita libra já pesou. Flamengo até morrer eu sou. Vemos aqui adoração. De facto, tudo isto tem de religioso. O mundo todo é profundamente religioso. Vê-se na sede da grande maioria por tudo aquilo que explícita ou implicitamente evoca um sentimento religioso. Já Huxley dizia que há muitos povos sem Deus, mas nenhum sem deuses. O futebol não é apenas uma atividade esportiva, é também uma necessidade para uma sociedade que exige cada vez mais espiritualmente. As experiências rituais partilhadas nos estádios transcendem qualquer estatuto social e agem como prova de que o homem não vive só de pão. Manuel Sérgio, jornalista, escreveu no jornal A Bola, em 31 de outubro de 2017, o seguinte: o futebol nunca se vangloriou de ser uma religião. Não nos diz de onde viemos, não nos aponta ao céu ou ao inferno, para onde iremos, nem o absoluto que devemos adorar, mas ensina que sem Deus a vida parece um absurdo. Sim, o futebol não é uma religião, mas diz-nos que o ser humano é naturalmente religioso. E se não adora a Deus, tem necessidade de outros deuses, de outros ídolos. E continuou: como as religiões são dogmáticas e excludentes, os vários clubismos são-no também. O futebol é um proselitismo de extrema competitividade. Não há jogo de futebol entre os principais clubes portugueses em que as claques não manchem com cânticos e palavras de ordem, pretendendo agredir e desvalorizar os árbitros ou os clubes adversários. É um dos aspectos de uma guerra santa, que pode ultrapassar os limites da violência verbal e transformar-se em violência física, inteiramente descontrolada. Ainda há, no século XXI, quem assista a jogos de futebol com o espírito das cruzadas medievais. O estádio é o santuário. No entender do historiador inglês John Bell, até ao século XVIII, o maior edifício de uma cidade era a igreja, onde cabia quase toda a população local. Hoje, devido a uma densidade demográfica muito maior, o mundo contemporâneo construiu santuários futebolísticos majestosos. E Manuel Sérgio escreveu mais. Disse ele: um dia, poucos minutos antes de um jogo, no Restelo, quis falar com um jogador do Belenenses. Imediatamente o Acácio Rosa me aconselhou com a simpática familiaridade que me dispensava, dizendo: mas só fala com ele depois do jogo terminar e ele ter saído desequipado do balneário. Agora, equipado com o símbolo do clube encostado ao coração, ele é mais do que nós. Ao futebol, alguns chamam-lhe apropriadamente futebol, de Baal, deus pagão da antiguidade. Tal é a correlação religiosa.
O futebol é sem dúvida o desporto com mais seguidores, atraindo milhões de fãs em todo o mundo. A sua popularidade e importância social registram-se em todas as latitudes e junto de quase todos os povos, independentemente do seu grau de desenvolvimento, sistemas políticos e económicos, traços culturais e passados históricos. Todas as raças, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. Concluindo, vemos que o espírito religioso continua a existir, como sempre existiu, mas continua a precisar de ser regulado, hoje como no passado, pela palavra de Deus. O problema desde sempre foi os homens não olharem para o que Deus diz na sua palavra. Ele fala nas Escrituras e diz como deve ser orientado este sentimento religioso inato no homem. Ter mera religião formal ou ter religião de substituição não faz diferença se as pessoas não atentarem para o que Deus diz na sua palavra na Bíblia. Uma crença no mundo religioso é um ato de fé de origem inconsciente que força os indivíduos a admitir em bloco uma ideia, uma opinião, uma explicação ou uma doutrina. Porém, a fé da Bíblia é um ato individual bem consciente, ao contrário do outro. Como Paulo em Atenas, perante as inúmeras religiões, deuses e religiosos diferentes, quer-te dizer a ti que a Bíblia fala do Deus desconhecido. Desconhecido então para aqueles, para muitos, e desconhecido para muitos ainda hoje, talvez também desconhecido para ti. E é esse Deus, é sobre esse Deus que eu quero que tu conheças e que podes fazer, ou melhor, o conhecimento desse Deus, na tua experiência, pode fazer toda a diferença na tua vida, como fez na daqueles que ouviram o apóstolo Paulo naqueles dias. Lê a Bíblia, pois é nela que encontras a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que a Bíblia é a verdade. E ela, a Bíblia, não promove mera religião. Ela mostra que a verdadeira fé é bem consciente e assenta no conhecimento e compreensão das Escrituras. A Bíblia não advoga uma religião, mas um Salvador. Conhece-o nas Escrituras. Trata-se do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz muito claramente em Atos 16:31, a ti também hoje, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Porque esperas tu? É o farol